Olá, caros alunos do Aula em Casa. Então, vamos para mais uma correção aí do Exercitando de hoje, né? De todos os conteúdos, ok? Vamos iniciar com a Educação Física e depois vão vir os outros conteúdos, tá bom? E aí nós já passamos para vocês, né? As questões para vocês resolverem, né? E hoje já chegar já bombando com a resposta. Então, vamos ver qual foi o questionamento que eu deixei para vocês aí, ó. Então tá aí, ó, CMEAN 2021, combinação de técnicas de movimentos, terapia respiratória, terapia de relaxamento, arte e dança. É como se fosse um espetáculo de dança, ao som de música, isoladamente ou em quintetos, né? As ginastas se apresentam em um tablado com aros, massas, fitas, bolas ou cordas, jogando, né, os apetrechos para o alto, pegando novamente, rolando no solo e formando coreografia. Nossa, essa é muito fácil para vocês, né? E aí nós temos as opções para vocês aí, ó. Nós temos a ginástica olímpica, né? Também chamada de ginástica artística, a ginástica acrobática, a ginástica aeróbica, a ginástica rítmica e a última aí, a opção, foi a ginástica de trampolim, né? E aí, o que vocês acham? Olha só. Um minutinho aí, a gente retorna para fazer a correção da mesma. Vamos lá. Ok, então vamos para a resposta aí, né? Vamos ver aí, ó, as alternativas, novamente, por favor. Tá aí as alternativas. Isso, ó, ginástica olímpica ou artística, né? Essa já está eliminada. Se a gente for ver o enunciado, lá fala de dança, né? Muito relaxamento, a postura é totalmente diferente da ginástica olímpica, né? Que é algo um pouquinho mais bruto. A acrobática também já está eliminada, porque são acrobacias, né? Não tem nada a ver com o enunciado que coloca lá dança, relaxamento, né? A aeróbica, a ginástica aeróbica é a ginástica de academia, então também ela já fica aí fora, porque lá a gente comenta no enunciado que pode ser ou uma pessoa ou 5 pessoas nessa demonstração, não é isso? E é o que acontece também com a ginástica olímpica, que não tem em grupo. Né? A acrobática ainda vai, mas a olímpica não. E a de trampolim, muito menos. Pode acontecer a de trampolim em dupla, né? A dupla tem que fazer os mesmos movimentos, toda a coreografia em cima de uma mesa, né, enorme lá, né, elástica. Tem até música, mas só pode ser em 2 pessoas quando tem essa competição aí, né? Em dupla ou individual. Beleza? Então, a nossa resposta aí, né? Quem colocou a letra D, ginástica rítmica, né? Tá aí, ó. É a alternativa correta, né? É um tipo de ginástica desenvolvida com movimentos corporais baseado nos elementos do balé e da dança teatral, numa mistura de arte, criatividade e capacidade física, cuja execução é realizada em sincronia com a música, ok? Tá bom? Então, parabéns para todos vocês que colocaram a letra D e até um próximo momento. Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? Muy bien com todos? Agora é o nosso momento língua espanhola, né? E aqui eu preparei uma
questão especial para vocês. Sou o professor René e esse momento é nosso, da língua espanhola. Vamos lá, questão? Leia as frases cujos verbos irregulares em destaque aparecem conjugados no pretérito perfeito composto e em seguida aponte quais estão corretos, ou seja, quais verbos, quais conjugações verbais, né, estão aqui corretos, ok? A primeira frase, são 5, a primeira diz assim, ¿Ya has visto la película Amistad? A segunda, últimamente he dicho que no más fumaré. A terceira frase, hemos descobrido mejores precios en la feria. A quarta, creo que los chicos han roto el espejo. E a quinta, el dinero de mi jefe he devolvido ayer. Aí nós temos os itens, as alternativas, melhor dizendo, A, B, C, D, E. Na A, eu estou dizendo que todas as 5 frases, os verbos, né, que estão em destaque, todos estão conjugados corretamente. Mas B, C, D, E, eu não apresento todas, né? A resposta é com ressalvas, né? Eu gostaria que agora vocês lessem bem, ok? Fizessem análise, observassem bem a conjugação desse tempo verbal, pretérito perfeito composto, dos verbos irregulares e apresentassem aqui qual alternativa é a correta. Agora é com vocês, ok? E aí, meus alunos, minhas alunas, conseguiram? Com certeza, vocês são demais. Então, a resposta correta é a alternativa C. Vamos ao comentário aqui, vamos à observação, vamos analisar. O comentário diz o seguinte, todos os verbos destacados são irregulares. Isso aí, o enunciado da questão já fala. O que significa dizer que o particípio deles não segue o padrão dos verbos regulares. Lembram dos verbos regulares? O particípio sempre vai ser ado ou então ido. Mas aqui nós estamos trabalhando com verbos irregulares. Então, os verbos, no caso, descobrir e o verbo devolver, eles têm seus particípios da seguinte forma. Descobrir no espanhol, eu digo descubierto. Esse é o particípio dele. Descubierto. Não tem nada a ver com descobrido, o descobrido, nada a ver. O verbo devolver, que é o nosso devolver, né? Ele tem o particípio na língua espanhola, devuelto. Não tem nada a ver com devolvido, é devuelto. Então, observem, o que torna essas conjugações, se apareceu, né, erradas, porque lá o que aparece do particípio? É devolvido, descobrido, está errado, total, né? Já os verbos ver, decir e romper têm seus particípios ali nas frases, todos estão corretíssimos. Na frase 1, na frase 2 e na frase 4. Ver, o ver é visto, decir, dicho, romper, roto. Vamos voltar lá as frases, só para entendermos melhor. Veja o verbo ver, já has visto, corretíssimo. O verbo decir, he dicho, está correto. Agora o verbo descobrir, olha como está aí, descobrido. Nem no português está, né? Está correto isso, né? Seria hemos descubierto, então aqui está errado, falsa. A 1 e a 2 corretíssimas, né? E depois nós temos, creio que o verbo romper, roto, correto. Agora o verbo devolver, olha aí pessoal, devolvido, não, devuelto.
Então está errada a quinta. A correta, o item correto mesmo, qual é mesmo? Letra C. Esse daqui é a alternativa correta, ok? Ok? Valeu aí. Vamos lá continuar estudando essa língua espanhola, porque vale a pena, né, pessoal? Hello, students! Preparados aí para a questão de língua inglesa? Espero que sim. Isso aqui, gente, é só uma amostra do que vocês vão ver aí no final do ano, quando vocês forem fazer as avaliações com o vestibular, com o Enem, tá certo? Então, muita atenção, façam com muita vontade, muita atenção mesmo, que já é uma preparação aí para esse tipo de avaliação. Lembre-se que nós já vimos algumas estratégias de leituras e elas vão servir, vão ajudar vocês muito nessa situação. Sou teacher Ademir Ribeiro e vou trabalhar com vocês aí, eu estarei com vocês aí junto nessa questão de língua inglesa, que eu vou mostrar agora. Então, gente, como eu adiantei, né, já é uma preparação aí para aqueles tipos de avaliação que vocês vão ver aí no final do ano, essas avaliações. Ensino médio trabalha muito com isso, porque, claro, já é cobrado aí nessas avaliações como o Enem, como os vestibulares, tá certo? Então, muita atenção e muito cuidado. Usem aquelas estratégias de leitura que vocês viram. Vamos ver a questão? Olha só. Então, essa questão, gente, é um texto, não é padrão, na verdade, tá? O que vocês vão fazer diante desse texto? Vocês vão ler, né, o enunciado, é para ler o texto e responder o que se pede, vão prestar atenção no título aqui, e vocês vão passar o texto dando uma olhada nas palavras que são cognatas, tá certo? As palavras aí que vão ajudar vocês aí a compreender o texto com mais facilidade, né? Guess e assim por diante. Aí vocês vão passar pelo texto, vocês vão lá na pergunta, tá? Olha só a pergunta aqui. De acordo com o texto, qual atividade humana é a principal responsável pelo aquecimento global? Destaque a alternativa correta. Você vai compreender cada uma dessas alternativas, tá certo? E elas vão fornecer informações, né, que são as palavras-chave. E vocês vão buscar no texto essas informações aqui. Aí então vocês vão voltar ao texto e vão encontrar aí a resposta correta, sempre próximo aí a essas palavras-chave, tá certo? Nessas imediações ali dessas palavras, vocês vão encontrar a resposta. Utilizem todas as estratégias de leitura enquanto as palavras cognatas, palavras que vocês já conhecem, tá? E assim vocês vão encontrar a resposta correta. Já já aí nós voltamos para a correção dessa questão de língua inglesa. E aí, gente, essa questão foi muito difícil, muito fácil? Médio? Foi mais ou menos isso. O texto não era muito longo, mas é possível achar a resposta aí seguindo aqueles passos que eu mostrei para vocês, né? Falando primeiro aí, encontrando, na verdade, a pergunta, identificando a pergunta, qual é o tipo de pergunta, compreendendo a pergunta. Aí vocês voltam no texto e vocês vão encontrar aí, com aquelas palavras-chave que vocês retiraram da pergunta, vocês vão encontrar a resposta sempre naquelas imediações ali. Vamos para a resposta? Ver se vocês acertaram? Olha só. Então, a resposta correta, gente, é a letra C. Olha só o comentário.
Ler a pergunta antes do texto pode ser a chave para encontrar a resposta com mais facilidade. Ao ler atentamente a pergunta, voltamos ao texto para identificar as palavras-chave como human activities, né, uma palavra cognata, inclusive, né, um termo cognato, atividade humana que aparece na pergunta são palavras cognatas, e concentrar a leitura nessa parte do texto. Fácil, né, gente, quando faz dessa forma. A gente lê primeiro a pergunta, então, volta no texto e encontra, através daquelas palavras-chave, as possíveis respostas. E aí, claro, você vai identificar qual é a resposta correta. Certo, gente? Por hoje era só e a gente se vê nas próximas aulas. Bye, bye! Olá, queridos alunos da 11ª etapa, eu sou a professora Risonilde, vou apresentar para vocês a nossa questão de língua portuguesa, né? A gente vai também fazer a correção, mas eu vou deixar 2 minutinhos para vocês, né, se organizarem, quem não conseguiu marcar e já a gente volta para corrigir. Até mais. Olá, voltei. Agora vamos para a nossa questão. Vamos aí, prestem bastante atenção. Vou apresentar para vocês, né, as alternativas para você verificar direitinho. Vamos lá para as alternativas. Veja só que você vai pegar aqui, né, as palavras que vão dar sentido lá onde você tem que completar, né? Veja se é a letra A, letra B, C, D e E. Qual será que você marcou? Vamos voltar aqui nas frases. Olha, trouxeram-me um ramalhete de flores. A segunda, a justiça, a pena merecida aos desordeiros. Devemos ser fiéis ao do dever. E a de terras compete ao Estado. Então, a gente vai verificar qual a resposta que vai completar aqui, vai ter um significado, né, que faça referência à frase que tenha sentido. Então, vamos lá novamente. Então, você marcou flagrantes, será? Ou flagrantes. Vamos voltar aqui, vou voltar só na primeira, tá? Trouxeram-me um ramalhete de flores fragrantes, significa dizer, né, que é perfumado. Então, tem essa ideia. Então, a primeira, né, você já sabe que é fragrante. Então, a gente sabe que a letra A, que vocês verificaram cada uma, né, são atividades que você precisa ir ao dicionário, quando tem dúvida, você precisa verificar, né? Fragrante significa perfumado, infligir, que é a segunda palavra lá da letra A, significa aplicar pena, cumprimento, né, que é
vai além do sentido de saudação, tem um significado derivado do verbo cumprir, cumpriu com algo, executou algo, e cessão com C e SS, que significa ato de ceder, doação. Portanto, a alternativa correta é a letra A, e depois vocês podem verificar tudo direitinho, procurar no dicionário o significado das demais que são escritas com outras, né, no lugar do R, um L, e assim por diante. Você pode estudar mais sobre esse tipo de palavras. E até a próxima. Olá, EJA, Ensino Médio, 11ª etapa. Muito bem, estamos aqui mais uma vez com vocês. Sou o professor Rosângelo Assis e nós vamos hoje fazer a correção do nosso exercitando de filosofia, né? A aula número 56, parte 1, filosofia, correção desse nosso exercício aí. Eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula e agora vamos lá, tentar trabalhar um pouquinho aí, perfeito? Vamos lá comigo agora? Muito bem. A questão número 5 é uma questão muito simples, vocês vão perceber isso daí. O que tem que fazer? Preencher as lacunas e assinalar a alternativa correta. E aí a gente vai lendo e vai tentando preencher essas lacunas depois com as alternativas que estão lá embaixo, perfeito? Então, olha só, a questão diz assim, a filosofia moderna começa no século... Que século começa a filosofia moderna? Quando tem início a Idade Moderna. Ela permanece até o século... Que século é esse? Com a chegada da Idade Contemporânea. Baseada na experimentação, a filosofia moderna vem questionar valores relacionados com os, bem como sua relação com a natureza. O racionalismo e o que, né? Demonstram essa mudança. O primeiro associado à razão humana, considerada uma extensão do poder divino. E o segundo está baseado na... Vamos então tentar achar a nossa resposta certa aí? Olha, a letra A diz assim, é século X. Será que já começa no século X a nossa modernidade, né? Será que já é ali pelo século X? A letra B diz século XI. Só que na letra A tem uma coisa aqui, o segundo está baseado na crença. Será que está baseado na crença? Então já pode eliminar, eu acho que essa daí, né? Depois, fala do século XI. A questão número C fala do século XIX. Não pode começar a Idade Moderna já no século XIX, já praticamente na Idade Contemporânea, não é verdade? Então nós já estamos eliminando duas questões ali. Vamos para a letra D. O que diz a letra D? A Idade Moderna, ela começa lá no século XV. Opa, interessante isso daqui, né? E ela vai até onde? Até o século XVIII. Ah, parece que a questão D está bem interessante. Na letra E diz que começa no século IX. Século IX, nós estamos na Idade Média ainda, perfeito? Então está sobrando aqui a letra D, né? Começa no século XV, termina no século XVIII, quando começa a Idade Contemporânea, né? E ela está muito ligada às questões dos seres humanos, e nós temos duas correntes filosóficas, perfeito? Só que aqui tem um problema, fala de empirismo e fala de experiência. E cadê o racionalismo, né? Olha só, é muito importante, tem que tomar muito cuidado com essas correções aí, tá bom? Com essas pegadinhas que aparecem aí. Vamos ver qual é a resposta certa? Vamos lá, nós falamos da letra D. Por quê? A filosofia moderna começa no século XV, tem início essa Idade Moderna, permanece até o século XVIII, com a chegada daquilo que nós chamamos de Idade Contemporânea, marca uma transição do pensamento medieval, tá? Fundamentado na fé. Lembra que nós estudamos muito isso nas nossas aulas, o pensamento medieval baseado na fé, baseado na religião. A Igreja Católica era quem definia as bases desse conhecimento, né? E nas relações entre os homens e Deus, portanto, era teocentrista, né? Nós éramos teocêntricos nesse período. Então, a Idade Moderna
faz a passagem desse pensamento para um pensamento o quê? O pensamento antropocêntrico, marca da modernidade, tá? Eleva a humanidade a um novo status, um grande objeto de estudo, perfeito? Surgem nesse período o racionalismo e o empirismo, que vão ser correntes fundadas, uma na razão humana e a outra na experiência. Perfeito? Entendido? Conseguiram acompanhar direitinho então? Parabéns então, quem conseguiu responder certo aí, e esse foi mais um Exercitando de Filosofia. Breve estaremos aqui de novo para mais aula de filosofia e mais exercitando aí, ok? Abraço a todos! Olá, queridos alunos da 11ª etapa da EJA, eu sou a professora Juliana e vou estar com vocês durante essa correção do Exercitando. A gente vai analisar aí aqui a parte de geografia. Mas vamos verificar então qual é o número da aula de hoje. A nossa aula, a aula de número 56, como eu já falei, a correção do Exercitando de geografia. Então, nós temos para analisar agora uma questão que vai trazer algo sobre a industrialização brasileira. Então, vamos iniciar a nossa correção. A questão 6 do Exercitando trouxe para vocês uma pergunta sobre a industrialização brasileira. Então vamos lá. O crescimento da população urbana no Brasil teve início nos anos 50 do século passado e atingiu a cifra de 51,5% em 1980. Dentre os fatores que favoreceram o crescimento da população urbana no Brasil estão: letra A melhor distribuição de renda e a qualidade de vida nas áreas rurais. Letra B, a expansão das fronteiras agrícolas em direção ao oeste e ao noroeste do país e a mecanização das lavouras. Letra C, a ampliação das oportunidades de emprego no setor industrial e o crescimento de empregos no setor terciário. Letra D, a mecanização das atividades urbanas e a reforma nos registros das propriedades existentes nas cidades. E também a alternativa E, que diz o surgimento das favelas e a presença do Estado na implantação da infraestrutura necessária para o atendimento das necessidades da população. Então vai ficar para vocês um tempinho e já retornamos com o debate da questão. Muito bem, então, alunos, ficou para vocês um tempinho para análise da questão. Aí quem também vocês puderam ter o acompanhamento através do caderno digital. Então, quem acompanhou e teve mais tempo para analisar aí com calma a questão. E como eu já falei, a questão traz o tema da industrialização brasileira, que a gente vai lembrar que vai estar junto com a urbanização do Brasil. Os dois, né, estão alinhados. Então, a urbanização brasileira aconteceu de uma forma muito rápida, muito acelerada e com uma grande participação da população, principalmente a população vinda do interior, a população do campo para a cidade, né? O movimento do êxodo rural esteve presente ao longo de todo o processo de urbanização do Brasil. Então, não tinha outra alternativa que melhor indicasse, ou seja, a alternativa correta para essa questão é a letra C. A letra C ela vai trazer todos os pontos que envolveram a urbanização do Brasil. A ampliação das oportunidades do emprego do setor industrial, né? Foi o período em que houve a instalação das indústrias cada vez maiores no Brasil. Então, houve uma ida do campo para a cidade, porque o campo passou a ser cada vez mais mecanizado, então, utilizando cada vez menos a mão de obra humana. E houve, então, já que tem uma maior população comprando os produtos da indústria, então também vai haver um maior emprego no setor terciário, que há
setor das vendas principalmente. Então, olha lá no comentário, setor terciário é o que mais emprega mão de obra, assim como a indústria, que faz parte do setor secundário. A urbanização corresponde ao processo de transformação dos espaços rurais em espaços urbanos, com o crescimento das cidades e das práticas inerentes, ou seja, ligadas a elas, como as atividades industriais e comerciais. Então, essa foi a nossa correção do Exercitando. Eu fico por aqui e até uma próxima.